Eu tô aqui no site Isto é Gente que está dizendo aqui o seguinte: mãe do menino Henry manda cartas para delegado e ex-marido. Me perdoa por tudo. É sobre esse assunto que a gente vai estar falando aqui. Esse canal é uma mera opinião. O meu nome é Elbert Dias. É um prazer ter você aqui comigo nesse canal. Eu quero aproveitar e pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, que você ative aí o sininho das notificações, que é muito importante. Uma coisa muito importante é você dar um toque aí no botão curtir. Isso é de graça, você não paga nada por isso e vai estar ajudando aqui o nosso canal. E é só dessa forma que o YouTube entende que o nosso vídeo está sendo relevante para você. Então, quando você se inscreve no canal, sempre dá um toque no botão curtir, sempre comenta, o YouTube entende que o nosso vídeo está sendo relevante para você e vai estar notificando você toda vez que um vídeo novo sair aqui no nosso canal. Olha, eu estou aqui no site Isto é Gente, nesse portal, e eu gostaria aqui de estar, lendo uma breve, deixa eu ver se você consegue ver aqui, eu gostaria de estar lendo aqui um pedacinho dessa matéria para a gente poder falar sobre esse assunto. Está dizendo assim, ó: mãe do menino Henry manda cartas para delegado e ex-marido. Me perdoa por tudo. Vamos continuar lendo mais um pouquinho aqui, ó. Monique Medeiros, mãe do pequeno Henry Borel, de 4 anos, morto no dia 8 de março, escreveu 2 cartas após a morte do menino. Uma foi destinada ao delegado do caso e a outra para o ex-marido, o engenheiro Leniel Borel de Almeida, pai do jovem. A Band teve acesso às cartas enviadas por Monique. No conteúdo escrito para o ex-companheiro, ela se mostrou arrependida e disse: me perdoa por tudo. Eu não sabia o que estava acontecendo, disse aí Monique em seus relatos. Como que uma mãe me consegue entrar numa situação dessa? Você já parou para pensar sobre isso? Eu não estou falando aqui de uma mãe que acabou se vendo em uma situação sem perceber, até porque isso também não justifica. O que eu estou falando aqui é de uma mãe que entrou em um relacionamento que já era um tanto quanto abusivo. Com o tempo ela foi alertada pela ex-mulher do atual, dizendo o quanto o camarada era perverso. E ainda assim, ela foi dando corda, foi continuando na relação até acontecer o que aconteceu. Ela não estava vivendo em uma situação onde ela não tinha escolha. Ela estava vivendo uma situação onde ela e o Jairinho estavam construindo a situação. Você já chegou a pensar sobre isso? Essa mulher acaba merecendo uma punição dobrada. Não é aquela mulher que, eu não sabia quem que era o cara, eu não sabia da situação e quando eu fui ver isso aconteceu. Não. Os dois, aos poucos no relacionamento, foram construindo o que levou à ceifa do menino Henry. E o pior de tudo, a mãe é mãe de sangue, é mãe mesmo, desde a maternidade e a todo tempo com o menino. Era para ter pelo menos uma ligação mais afetuosa com o menino. É diferente, ainda assim não justifica, mas é diferente. O menino sempre morou com o pai, de vez em quando ele vem para mim, então eu não tenho aquele contato de mãe e filho, não justifica, mas ainda assim ficaria menos feio. Agora, era um filho aonde ela brigava para não ficar com o pai, para ficar com ela, e como ela mesma disse em várias entrevistas, tem isso em vários lugares na internet, que ela ficava praticamente 24 horas com o menino, e quando ela não ficava, ficava com uma babá da confiança dela. Agora, como uma mulher que vivia dessa forma com o filho, como unha e carne não se desgrudava, teve ainda a coragem de construir uma situação que levou aí à ceifa do próprio filho. Tem que ficar dobrado, um tempo dobrado na cadeia, porque o camarada, o Jairinho, dá para se perceber que é um psicopata. Isso aí sem sombra de dúvida. Jairinho dá para se perceber que é um psicopata. Então vamos dizer que o Jairinho fez do que se esperava de um psicopata. Agora, a pessoa que poderia defender, a mulher que deveria ser a heroína do filme, do desenho do garoto Henry. Porque imagina assim comigo, uma criança de aproximadamente 4, 5 anos, provavelmente tem a mente imaginária ainda dos desenhos,
dos filmes animados que ele assiste, dos super-heróis que ele venera por causa da sua infância. Então imagino eu, quando uma criança está sofrendo, como esse menino estava sofrendo, na cabeça dele ele estava vivendo algo que um super-herói, um herói, não sei, um personagem que na cabeça dele pode chegar e destruir o mal. Eu creio que na cabeça dele isso a qualquer momento poderia acontecer. Eu creio que na cabeça dele a qualquer momento ia chegar esse super-herói, ia livrar ele do que ele estava vivendo. Porque quando a gente é criança, a gente pensa dessa forma. A gente está vivendo momentos ruins, pode ser o momento mais simples, mas na nossa cabeça a gente está vivendo algo apocalíptico. Por exemplo, eu quebrei algo dentro de casa e quando minha mãe chegar do trabalho, minha mãe vai me dar uma surra. Que criança que não viveu isso na sua infância, na sua adolescência? E na nossa cabeça, quando a mãe chegar do trabalho, vai ser um momento apocalíptico. O mundo vai acabar. Então, na cabeça dessa criança, provavelmente, ele estava vivendo esse dilema e estava esperando um personagem que seria o super-herói para poder tirar ele do que ele estava vivendo. E quem era para ser esse super-herói ou essa super-herói na vida do menino seria a própria mãe. O engraçado é que a história estava sendo construída debaixo do nariz da mulher. Você já viu quando acontece isso? Agora é com adulto, agora não é com criança. O exemplo aqui agora é com adulto. Quando você está vivendo qualquer situação na sua vida, onde você está indeciso, por um lado você tem conforto, você tem dinheiro, mas por outro você tem às vezes a sua reputação, o seu caráter, às vezes a vida de outra pessoa está em jogo, às vezes a sua dignidade, você para e pensa, quer saber? Eu não vou fazer isso mais, para mim chega. A minha dignidade, o meu caráter, ou a vida de fulano, de Beltrano, não vale isso aqui, então eu vou parar com isso agora. E você toma uma decisão, e quando passam os dias você percebe que a decisão foi certa, apesar daquilo que você provavelmente tenha perdido. Pois é, a Monique teve a opção de sentar, analisar, pensar se realmente valia a pena a vida que ela estava vivendo ao lado de Jairinho, não somente por ela, mas pelo próprio filho. Porque eu não sei se você percebeu, depois que a casa caiu para os dois, ela começou a expor que Jairinho também era agressivo e era carrasco com ela. Ela teve tempo para pensar também se ela queria continuar vivendo aquela vida, em troca, às vezes, de um alto salário em cargos públicos, em troca de uma boa vida numa mansão, sei lá, em troca de poder ir ao shopping, comprar o que quiser, ir nos melhores salões de beleza, ter as melhores joias, em troca de uma vida luxuosa. Isso é a parte dela, porque o filho a todo momento gritava que estava sofrendo. Ela via, sentia até um pouco, mas a vida luxuosa falava mais alto, ou seja, a mulher teve tempo para poder sentar, pensar e falar, é realmente isso que eu quero para a minha vida e a vida do meu filho? O luxo, o dinheiro, tudo que eu tenho aqui vale isso? E para ser sincero, uma mãe de verdade, uma mãe que não tem medo de lutar pelos filhos e como muitas fizeram para não colocar os filhos que ainda eram pequenos. Quantas mães foram separadas, divorciadas, ainda novas, com meninos pequenos e não ousaram se casar, não ousaram colocar nenhum homem dentro de casa, por respeito aos filhos que ainda eram pequenos e por medo também. E às vezes até perderam parte das suas vidas por pensarem dessa forma. Eu não vou colocar um homem aqui dentro de casa. Os meus filhos são pequenos, eu vou ter que sair para trabalhar, eu não sei quem eu vou estar colocando aqui. E perderam às vezes parte das suas vidas. Mas criaram os filhos, foram mulheres, não tiveram medo de lutar e batalhar, às vezes para criar o filho sozinha. Eu estou falando aqui que toda mulher tem que criar o filho sozinha, que não tem nada disso. Eu estou dizendo aqui que há um momento da vida. Agora aqui na questão da mulher, da mãe solteira com filho pequeno, aonde ela tem que sentar e analisar para ver se vale a pena ela entrar em certas situações, em certos relacionamentos.
mesmo que o camarada seja rico, famoso, político e possa dar a ele uma boa vida. E tá claro que a Monique Medeiros quis escolher essa vida. Não foi a situação que levou ela para isso. Tá claro que ela quis escolher isso para a vida dela. Eu não sei o que você pensa desse caso. Você pode pensar o que você quiser, mas para mim, Jairinho é um crápula, é um assassino, tem que ser preso, cadeia perpétua, sim. Para mim, tudo isso que ele puder viver na cadeia para poder pagar o que ele fez, para mim ele tem que viver. Mas o peso maior disso que aconteceu na vida do menino Henry, para mim, é minha mera opinião, está nas mãos de Monique Medeiros. Esse aqui é o canal Mera Opinião, o meu nome é Elbert Dias. Eu peço para que você se inscreva aqui no nosso canal, que você ative aí o sininho das notificações, dê um toque aí no botão curtir, que é muito importante. Comente aí abaixo o que você acha desse caso, desse vídeo que você acabou de assistir, e eu te espero no próximo vídeo.